Rio de Janeiro pode ter Estatuto da Blitz. Simpósio discute prevenção ao uso de drogas e promoção da saúde mental. Parlamentares juvenis escolhem 9 projetos que vão ser votados no plenário. Comissão dos Direitos da Mulher realiza ação em Macaé. E na agenda cultural tem o projeto Rolê Carioca, na Fiocruz, o musical Pimentinha, Elis Regina para crianças, no Jardim Botânico, e a ópera La Traviata, na Sala Cecília Meirelles. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O Rio de Janeiro pode ter um Estatuto da Blitz com regras e procedimentos para as abordagens de agentes públicos nas fiscalizações do trânsito. O projeto foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados votaram o projeto que trata das diretrizes para a elaboração do orçamento de 2026. A mensagem enviada pelo governo prevê a arrecadação de 109,5 bilhões de reais e despesas da ordem de 125,5 bilhões, o que representa um déficit aproximado de 16 bilhões para o ano que vem. Durante a tramitação da proposta na Alerj, foram apresentadas 431 emendas ao projeto, sendo que 76% delas foram consideradas favoráveis pela Comissão de Orçamento do Parlamento. Os deputados também votaram destaques às emendas que não foram incorporadas ao parecer da comissão. O texto contou com o destaque do deputado Luiz Paulo para que a emenda apresentada pelo deputado Vinícius Cozzolino em relação à alteração dos valores destinados às emendas impositivas fosse rejeitada. Ela estabelecia que a alocação de recursos passasse de 0,37% para 0,77% da arrecadação de impostos. A emenda foi rejeitada e o projeto vai para a redação final, considerando o mínimo de 0,37%. O orçamento é deficitário para 2026 em 16 bilhões. E quando não há dinheiro, quando tem buraco, a primeira coisa que é cortada é investimento. Então essa lógica em orçamento deficitário não faz sentido. E com a derrubada desse artigo da LDO, mantido o veto, se as finanças públicas melhorarem em 2026, se é no mínimo 0,37, o governo pode botar 0,4, 0,5 até o valor proposto 0,77. Mas depende de como é que vai rolar as finanças até a aprovação do orçamento de 2026, que deve acontecer até o final desse ano. Durante a sessão também foi discutido o projeto do governo que cria no Estado o Estatuto das Blitzes. O objetivo é padronizar as abordagens e os procedimentos administrativos nas operações de fiscalização. O Estatuto, além de especificar normas de caracterização dos agentes, também proíbe que a Polícia Militar realize blitzes com a finalidade única de inspeção veicular, função que cabe exclusivamente aos agentes do Detran. Segundo o Estatuto, as blitzes devem ter o objetivo de fiscalizar o cometimento de infrações contra o Código de Trânsito Brasileiro. O documento diferencia as blitzes de trânsito das blitzes de segurança pública. Essas sim realizadas pela PM com o objetivo de combater crime e contravenções penais. Além disso, o documento também regulamenta questões administrativas, como a remoção de veículo das vias públicas, a utilização de lacres nos automóveis, até a possibilidade dos condutores quitarem documentos em atraso via Pix no momento das abordagens. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. A gente verificou as covardias que aconteciam no Rio de Janeiro. Na verdade, uma verdadeira máfia, a máfia do reboque, a indústria da multa, agindo contra o cidadão de bem. Recebemos muitos processos, fomos acusados de abuso de autoridade, tentaram criar narrativas contra nós. A gente recebeu muitas ameaças, inclusive da milícia, mas a gente conseguiu seguir firme, com o apoio do parlamento, com o apoio do presidente Rodrigo Bacelar. E agora, a gente trazendo uma lei moderna, uma lei de vanguarda, que é uma compilação da legislação estadual, da legislação federal, e a gente poder concentrar no mesmo diploma legal
todo o critério a ser utilizado pelas autoridades nas operações nas blitz no Rio de Janeiro. E o Estado do Rio pode decretar situação de calamidade financeira na área da saúde no município de Volta Redonda. O projeto de lei enviado pela Comissão de Constituição e Justiça reconheceu a calamidade financeira na saúde pública do município em razão do cenário epidemiológico das neoplasias malignas, das cardiopatias e do risco de epidemia de dengue tipo 3, conforme declarado pelo decreto municipal. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Nós discutimos, aprovamos, virou um projeto de autoria da CCJ, que é um projeto que apenas ratifica o decreto municipal, reconhecendo a calamidade financeira no âmbito da saúde. O município de Volta Redonda teve um aumento do número de casos de neoplasia, de cardiopatia e também os casos de dengue. E é necessário um vigor para enfrentamento e, consequentemente, investimentos, repasses financeiros por parte dos entes federativos, e aí esse reconhecimento é para dar efetividade às políticas públicas combatendo essas doenças que têm acometido a população de Volta Redonda. Também foi discutido o projeto que cria um fundo estadual da Baía de Sepetiba. A proposta do deputado Cláudio Caiado pretende garantir recursos permanentes para o financiamento de programas e projetos de proteção e preservação ambiental, desenvolvimento econômico sustentável, saneamento, despoluição, educação ambiental e transporte. O fundo vai contar com recursos da União, Estado e do município, além de doações. O Poder Executivo poderá alocar 20% dos recursos do Fundo Estadual de Controle Ambiental, o FECAM, e 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza ao Fundo da Baía de Sepetiba. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. A Baía de Sepetiba hoje está muito degradada, a gente não consegue mais andar de barco, os pescadores não conseguem mais ter acesso às embarcações. Certamente o governador vai aprovar esse projeto, que é um projeto importante para a Baía de Sepetiba, que deverá aí render 10% do FECAM, algo em torno de 120 milhões por ano, certamente ajudará a despoluição da Bahia, algo de 10 milhões por mês, e a gente espera que aquela região volte a produzir a pesca artesanal, o turismo ecológico, que hoje está muito impossibilitado devido àquela poluição. O deputado delegado Carlos Augusto quer estabelecer diretrizes para o descarte de vestígios biológicos e não biológicos pela Secretaria Estadual de Polícia Civil. De acordo com o texto, os vestígios não biológicos devem ser descartados 2 anos depois da elaboração dos laudos periciais. A regra não se aplica àqueles que tenham pedido na autoridade policial ou judiciária para manutenção do acautelamento, armas de fogo ou entorpecentes, ou quando for determinada outra destinação. Já os vestígios biológicos devem ser descartados logo após o laudo pericial, sendo mantida uma amostra pelo prazo de 5 anos. O projeto aprovado depende da sanção do governador para virar lei. Nós, às vezes, apreendemos muitas coisas nas delegacias e essas coisas, após os devidos laudos periciais, após um prazo que tem que ter para, de repente, uma contraprova ou algo parecido, para corporificar, para confirmar ou não aquele laudo pericial, esses materiais ficam inservíveis. Para aqueles que não servem mais e todos os trâmites legais foram realizados, que eles sejam descartados, para que a gente possa não ficar guardando essas coisas, acumulando essas coisas, e muitas das vezes essas coisas somem ou pegam fogo, sei lá, e aí só causam problemas para a polícia. E pode ser criado no Rio o Programa Estadual de Valorização da Mulher Pescadora Profissional Artesanal. O objetivo da proposta do deputado Renato Machado é combater o machismo, valorizar a pescadora profissional e estimular o desenvolvimento das mulheres na atividade pesqueira. O programa prevê crédito para as pescadoras, construção de creches para atendimento às famílias, promoção da saúde das profissionais e cursos profissionalizantes, entre outras medidas. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O deputado Daniel Librelon propõe a criação do Programa para a Prevenção de Doenças Infecto-Contagiosas entre os profissionais de segurança pública e da administração penitenciária,
com o objetivo de proteger esses servidores em casos de epidemias e pandemias. De acordo com o texto, as secretarias de Polícia Militar, de Polícia Civil e de Administração Penitenciária devem garantir aos profissionais acesso a equipamentos de proteção individual, distribuição de material de desinfecção, acesso a testes rápidos, exames e medicamentos, higienização de viaturas, entre outras medidas. O servidor infectado ou com suspeita de infecção deve ser afastado com remuneração. A proposta retorna à pauta para a segunda discussão. Páginas eletrônicas e aplicativos de órgãos públicos do Estado podem ter que exibir um ícone para denúncias de violência contra a mulher. A regra vai valer para sites do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A proposta do deputado Renato Machado foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Pode ser criado no Rio o Programa Estadual Delegacia Acessível, que vai garantir acessibilidade em todas as delegacias de polícia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O texto dos deputados Carlos Mink e Fred Pacheco prevê o treinamento dos policiais civis para atendimento a essa parcela da população e cursos periódicos para aperfeiçoamento dos servidores. O Poder Executivo deve ficar responsável pela reforma das delegacias para garantir as adaptações necessárias. O texto foi aprovado e retorna à pauta em segunda discussão. Estava discutindo a DECRAD, que a gente tem uma lei para internalizar no interior do Estado a DECRAD, que é a Delegacia que combate a intolerância religiosa, o racismo. E aí a gente estava discutindo uma nova delegacia ou não, ou se a própria DECRAD ia absorver também as denúncias de pessoas com deficiência. E acessibilidade em todo lugar é fundamental. Nas delegacias é urgente. Estão sendo feitas obras nas delegacias. A gente quer que essas obras já incluam a acessibilidade para todos. As comissões de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos da Alerj e da Unali, a União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais, realizaram o 5º simpósio Prevenção é a Solução. O objetivo foi debater estratégias de combate ao uso de drogas e a promoção da saúde mental. O evento foi no auditório da FEComércio, no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Estiveram presentes parlamentares da Alerj, de outros estados, representantes da Secretaria Estadual de Educação, professores, alunos e representantes da sociedade civil. A ideia é estabelecer um diálogo sobre a saúde mental, a prevenção ao suicídio, depressão e combate ao uso de drogas, para servir de base para a criação de políticas públicas. Nós temos construído caminhos preventivos dentro das escolas, inclusive o 5º simpósio que hoje nós estamos realizando, nós temos aqui escolas importantes do nosso estado, mostrando que os jovens também estão se interessando em saber qual é o efeito da substância. Qual é a situação que acontece a partir do momento que a pessoa ela faz o uso, seja do álcool ou seja da droga. Quando a gente fala do álcool, parece para a sociedade algo muito nocivo, mas na verdade nós temos hoje as mulheres tendo mais em busca do consumo do álcool do que o homem. Então isso é preocupante. O debate e o diálogo é o começo para a construção de políticas públicas sólidas e assertivas, né? Sem uma discussão, sem uma escuta qualificada, sem reunir os atores importantes e necessários para que a gente possa discutir os temas, fica impossível se pensar em criar políticas públicas. Alunos da Escola Estadual Brigadeiro Castrioto e da Municipal Nereu Sampaio participaram do simpósio, o Coral Novo Caminho, que tem integrantes de comunidades terapêuticas, fez uma apresentação, provando que a música tem ajudado no tratamento químico. Para mim é muito satisfatório porque é uma terapia também, né? Porque a gente desgasta tudo aquilo que é de ruim, a gente extravasa na música. Então para mim é muito satisfatório de estar aqui também, porque cada dia a gente está matando um leão, né? E é mais satisfatório ainda porque a gente está satisfazendo a alegria da família, né?
e a nossa alegria também, porque se não fosse nossa força de vontade, nós não estaríamos aqui. É super importante porque, tipo assim, mostra pra gente que mesmo a gente fazendo tratamento, seja o que for, ela ajuda bastante, dando novos caminhos, oportunidades, entendeu? E ela ajuda bastante porque, tipo assim, uma forma da gente, vamos supor, de se libertar. Que muitas das vezes a gente, naquele caminho lá, a gente está preso, aí a gente se liberta, a gente canta. A música também foi relativa a soltar as expressões que a gente estava, entendeu? Eu acho que é muito importante para a gente ter a música como um certo ponto de alívio. A união entre os poderes executivo, legislativo e judiciário vai ajudar não só a prevenir, como também a criar políticas públicas para o tratamento de dependentes químicos. São órgãos distintos que se preocupam no mesmo sentido em trazer a ressocialização de pessoas que não, por elas mesmas, não têm conseguido sair do anonimato. E quando você tem essas forças unidas nesse propósito, nós conseguimos alcançar o objetivo, que é o usuário. No caso, já não é mais a prevenção, já é mais na ressocialização. Segundo dados do IBGE de 2022, cerca de 80% das pessoas que recebem educação sobre o uso e abuso de drogas não se envolve no assunto. Quanto mais acesso à informação, quanto mais contato, cultura e aumentar as possibilidades mesmo de informação deles, eles conseguem fazer escolhas conscientes, conseguem não ir para o lado que onde eles vivem, o acesso está em todo lugar. Né? São nos bailes, são nas festas, são na cultura local. Então, quanto mais informações eles têm e quando eles também têm acesso ao outro lado da história, né, as pessoas que passaram por isso e que tiveram uma vida degradada, eles conseguem também escolher por não usar. As nossas crianças entravam numa armadilha sem saber se defender. E o que tem nascido no nosso coração através do que a gente tem visto é a importância de dar às nossas crianças o direito de decidir e saber o final da caminhada. É isso que a educação faz. Eu não quero porque eu sei exatamente aonde isso vai levar. É importantíssimo esse diálogo, inclusive com os alunos, com os estudantes. Estar junto com eles e possibilitando a eles ouvir relatos, fatos e técnicos falando sobre os danos que esses psicotópicos causam à vida das pessoas. As comissões do Parlamento Juvenil escolheram os 9 projetos que vão ser votados amanhã no plenário da Alerj. Os 97 parlamentares foram divididos em 3 comissões e analisaram 75 projetos. Na Comissão A, foram escolhidos os seguintes projetos: o que institui o Programa Estadual de Apoio à Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho, o Programa CNH Jovem, com o objetivo de tornar o acesso à habilitação mais acessível para jovens de baixa renda, além de inserir conteúdos de trânsito, cidadania e segurança na rotina escolar. E o que cria o programa online A Conquista do Sucesso, visando o ensino de habilidades empreendedoras, economia, vendas, oratória e investimentos. Muitos dos projetos que foram aprovados pela nossa comissão foram sobre a capacitação dos nossos jovens no mercado de trabalho. Das opções que nós tínhamos, que nós escolhemos em conjunto, essas foram as melhores e acredito que elas podem seguir um caminho muito bom e espero que amanhã no parlamento todos nós consigamos escolher o melhor projeto para a população do nosso estado. Na Comissão B, os parlamentares escolheram um projeto que cria a campanha para combater e prevenir o assédio e a violência sexual masculina. O PL, que cria o Programa Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo de Mães Atípicas, e também o projeto que inclui nas escolas públicas do estado o programa Oficina de Meninas Empoderadas, com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino. Busquei trazer a voz de todos aqui nesse lugar, que foi algo que eu prometi na campanha antes de ser elegida à presidência. E aí eu busquei que todos tivessem o seu lugar de fala, todos tivessem a sua voz, todos pudessem falar o que pensavam, como bem entendessem. A minha comissão, eu fiquei muito feliz com ela, porque antes de vir eu estava muito nervosa, eu estava com medo que acontecessem problemas, que as pessoas se exaltassem, que houvesse realmente uma discussão e não um diálogo. Só que foi bem tranquilo, houve sim um diálogo, em nenhum momento ninguém chegou a se exaltar, não houve discussão, foi uma comissão bem tranquila e ocorreu tudo certo. Na terceira comissão,
Os jovens parlamentares escolheram um projeto que determina a capacitação de alunos e educadores das redes pública e privada para atuar em situações de emergência, como desastres, acidentes e invasões escolares. O projeto, que cria uma plataforma online e aplicativo digital, denominado Mundo TEA, voltado para o suporte, informação e comunicação dos responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista, e o Programa de Prevenção, Monitoramento e Repressão ao Feminicídio no Estado. A comissão hoje foi muito bem debatida, os projetos que foram eleitos foram muito bons, foram os projetos que o povo realmente está precisando, e vamos descobrir amanhã no plenário qual o projeto que vai realmente se tornar uma lei no estado do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj foi até Macaé. Defensoria Pública, Detran e Fundação Leão 13 se juntaram ao grupo em mais uma caravana de serviços e orientações para as mulheres. O local escolhido foi o calçadão de Macaé, bem no centro da cidade. Quem estava passando pelo local pôde aproveitar para emitir documentos de identidade, tirar dúvidas jurídicas e receber orientações sobre benefícios sociais. Tairine da Silva se casou há pouco tempo e aproveitou que estava com os documentos para dar entrada no seu novo registro civil. O marido, que estava com ela, também aproveitou a oportunidade. Fui muito bem atendida, e inclusive eu estou casada há mais de 2 anos, estou negligenciando renovar os documentos, né? Porque a gente sabe que às vezes demora, então foi uma oportunidade muito boa ter aqui no calçadão, né? Às vezes a gente estava passando, eu estava com todos os documentos aqui, então foi uma oportunidade muito boa e eu vou conseguir agora renovar minha identidade. O serviço, oferecido de forma gratuita pelo Detran nessa ação, reuniu muita gente que não conseguia tempo para ir até um posto. A gente entende que às vezes tem dificuldade, né, de poder acessar o sistema, de poder estar agendando. Então aqui é totalmente gratuito, né? É 0800, a pessoa pode vir aqui portando a certidão e o CPF, e sendo assim a gente está podendo confeccionar a primeira via da identidade, da nova identidade nacional. Além da emissão de documentos, a caravana da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher contou com a parceria da Defensoria Pública, que orientou diversas mulheres. Dessa vez, a maioria veio pedir ajuda sobre o que fazer com a falta de pagamento de pensões alimentícias. Laiane é costureira e tem 3 filhos, 2 com autismo. Até agora, nenhuma ajuda do ex-marido. Tem 9 meses que a gente está separado. Eu tenho 2 crianças com TEA, né, que é o autismo. E esses 9 meses que a gente está separado, ele não pega as crianças para nada. Ele não pega, ele fala que não tem estrutura para as crianças, mas ele deixa a alimentação comigo e acha que está de bom tamanho. E é por isso que eu estou querendo dar entrada. E ele fala que se eu desse entrada na pensão, né, que eu ia perder o BPC do Lorenzo, que eu recebo do Lorenzo, o BPC. Aí eu vim tirar minhas dúvidas. Dia 17 agora, ela agendou para mim poder ir lá na defensoria dar entrada. Casos como o da Laiane foram lembrados pela deputada estadual Renata Souza, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Alerj. Ela distribuiu uma cartilha e conversou com mulheres sobre o trabalho e apoio oferecido pela comissão. A parlamentar destacou a importância de levar esses serviços até mulheres que vivem fora da capital e também precisam de ajuda, orientação e acolhimento. A Comissão dos Direitos da Mulher já compreendeu que é importante a gente estar em cidades levando informações com relação às violências que as mulheres sofrem e a rede de proteção para essas mulheres. Então, hoje aqui os serviços são em parceria com o Detran, então o Detran está tirando carteiras de primeira e segunda via de graça. A gente também está com o serviço da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, então tem uma defensora hoje aqui atendendo essas mulheres, e a gente já conseguiu um pouquinho na fila ali, a gente já viu que existe uma alta demanda sobre pensão alimentícia. Então não é à toa quando a gente faz esse Ocupa Direitos das Mulheres, porque tem demanda. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem o projeto Rolê Carioca, na Fiocruz, o musical Pimentinha, Elis Regina para crianças, no Jardim Botânico, e a ópera La Traviata, na Sala Cecília Meirelles.
Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos a programação desta semana com o espetáculo Velocidade, que está em cartaz no centro do Rio e traz uma importante reflexão. A peça questiona o ritmo imposto pela vida nos dias de hoje e faz uma provocação. E se fosse possível, desacelerar o tempo? Em um mundo cada vez mais hiperconectado, a plateia é convidada a diminuir o ritmo e desafiar a ansiedade. Velocidade fica em cartaz até o dia 13 de julho, de quarta a sábado, às 7 da noite e nos domingos, às 6 da tarde, no CCBB. Em palavras e silêncios, se reconta o que aconteceu, que desejos e enganos, se relembra o que não viveu. Já imaginou participar de um passeio cultural com direito a uma aula a céu aberto totalmente de graça? Legal, né? Essa é a programação do projeto Rolê Carioca, que neste sábado acontece na Fiocruz. No roteiro, uma visita guiada abordando fatos históricos, curiosidades e reflexões sobre o papel da ciência no Brasil. O passeio também é uma ótima oportunidade para conhecer a trajetória de Oswaldo Cruz, uma das figuras mais relevantes da história da saúde no país. Para saber mais informações, acesse o Instagram do projeto. Neste final de semana, tem a apresentação do musical Pimentinha, Elis Regina para as crianças na Ecovila Rehab. Em uma grande homenagem à cantora Elis Regina, a peça traz para o palco a personagem Lilica, uma menina apaixonada por música e por grandes cantoras, que fez de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio. A partir desse acontecimento, o espetáculo mostra a importância da autoestima e também questiona os padrões de beleza. O musical é para toda a família e fica em cartaz no sábado e no domingo, às 4 horas da tarde, na Ecovila Rehap, no Jardim Botânico. Para os amantes de ópera, nesta sexta e sábado tem programação na Sala Cecília Meirelles. Olá, eu sou Fernando Portari, diretor artístico da Companhia de Ópera da Lapa. Estou aqui para convidar vocês para assistirem ao nosso mais novo espetáculo, La Traviata de Giuseppe Verdi, uma ópera romântica baseada no drama de Alexandre Dumas Filho, o grande drama A Dama das Camélias. Será nessa sexta e sábado, na Sala Cecília Meirelles, sexta-feira às 19 horas e sábado às 17 horas. Esperamos vocês para se emocionarem com a gente e esse projeto lindo que é a Companhia de Ópera da Lapa. Espero vocês lá. Na próxima terça-feira, dia 1º de julho, estreia o musical Zé Cat, Eu Quero Matar a Saudade. O espetáculo celebra a trajetória de Zé Cat, compositor negro nascido em Inhaúma, autor de sucessos como Opinião, Máscara Negra, Diz que Fui Por Aí e Acender as Velas. A montagem fica em cartaz até o dia 30 de julho, terças e quartas, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal Zembinski, na Tijuca. A peça Ensaio Ir Embora está em cartaz na Lapa e convida o público a refletir sobre as diferentes perdas que atravessam a vida. No palco, 3 pessoas planejam ir embora, passando pelas milhares de desculpas inventadas para sair e as milhões de razões que levam as pessoas a ficarem. Com muitos questionamentos e um toque de humor, Ensaio Ir Embora fica em cartaz até o dia 29 de junho, sábado, às 10 horas da noite e no domingo, às 9 da noite. Em Nova Friburgo tem exibição do filme O Dia que Te Conheci. E após a sessão, a atriz e escritora Elisa Lucinda conduz uma conversa sobre afetos, memórias, cotidiano e representatividade negra no cinema e na literatura. O evento faz parte do projeto Usina Viva e a Elisa deixou um convite para vocês. Olá, meus amores! Será dia 28 de junho, às 17 horas. Ai, gente, aonde? Em Nova Friburgo,
um bate-papo delicioso nesse Festival de Cultura sobre literatura e cinema com a Renata Spitz e com o público. Estou muito feliz porque eu gosto do cinema brasileiro e a gente vai fazer essa discussão a partir do filme O Dia em que Te Conheci, do meu querido André Novaes. Eu acho que vai ser um bate-papo incrível. Vejam como eu estou animada já. Com apresentação inédita no Brasil, o espetáculo Fico entra em cartaz no CCBB Rio de Janeiro a partir do dia 2 de julho. A montagem faz parte de uma trilogia chilena e tem como ponto de partida a história de Pedro, um príncipe regente português às vésperas de sua decisão em permanecer no Brasil e torná-lo um país livre ou voltar para Portugal e devolvê-lo à condição de colônia. Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano e acaba com Serafim de Bragança e Bourbon. Toma comigo! Você pode conferir a peça até o dia 6 de julho, de quarta a sábado, às 7 da noite, e nos domingos, às 6 da tarde. E na Zona Sul do Rio, o espetáculo A Coisa está de volta ao palco do Teatro Ipanema. Com humor e irreverência, os atores exploram situações absurdas e investigam os fundamentos do teatro. Dividida em 3 atos, a peça convida o público a pensar sobre os limites entre realidade e ficção. O espetáculo fica em cartaz a partir do dia 4 de julho e vai até o dia 3 de agosto, de sexta a domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Ipanema. Em sua 20ª edição, o Rio Harp Festival está de volta e na programação, concertos de mais de 20 países. O Sérgio da Costa Silva é o idealizador do festival e deixou um convite para vocês. Alô, amigos da TV Alerj. Aqui é Sérgio da Costa Silva, criador do Rio Harp Festival, Festival Internacional de Harpas, que começa no dia 1º de julho e vai até o dia 31, na sua 20ª edição. Serão lindos concertos com arpistas de 25 países, cerca de 150 músicos tocando, da música barroca até os ritmos modernos. Tudo de graça. Então, se vocês quiserem assistir esse programa, veja no nosso site www.musicanomuseu.com.br e www.rioharpfestival.com.br. Ali nós temos toda a programação e depende apenas da lotação dos espaços, mas é tudo de graça. E o encerramento vai ser no Palácio Tiradentes, no lindo Palácio Tiradentes, com a apresentação de Vozes da África e Harpista Africano. É um programa muito diferente, é a volta ao mundo ao som das harpas e que também colocou o Rio de Janeiro no circuito mundial do instrumento. É o maior festival de harpas do mundo e o prazer que a gente tem da presença de todos vocês. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima.